Capítulo 18 do Evangelho: muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Mateus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e vieram açoitar. Ela foi derribada. Grande foi a sua ruína. Mateus e Lucas. Aquele que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que cumprir e ensinar. Mateus. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. De que serve, porém, lhe chamarem mestre ou senhor, se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os que honram com exteriores atos de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores e nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porquanto, do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma, poderão impor-se aos homens, não, porém, a Deus. Em vão dirão eles a Jesus: Senhor, não profetizamos isto? Não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome os demônios? Não comemos e bebemos contigo? Ele lhes responderá: não sei quem sois. Afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós, cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas, em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que está aberto para achar desgraça perante ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constitui não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas, que se apoiarem nessas palavras, serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a edificação na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Obrigado, querido.
Caros irmãos, com muita alegria, estamos aqui mais uma vez para falar nesse evangelho de luz, de amor, de paz, e desejamos que a infinita bondade de Jesus possa nos abençoar, nos fortalecer, nos auxiliar a abrir o nosso entendimento, os nossos corações, diante de tanto barulho que existe no nosso meio físico, que nós possamos fazer um pouco de silêncio em nosso campo mental, emocional, a fim de que nós possamos meditar com maior clareza em torno dessa leitura do Evangelho. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. São alertas muito diretos, muito claros. São afirmações muito graves e que estão ocorrendo, já estão ocorrendo nesse final de ciclo que nós estamos vivenciando. E nós hoje trouxemos essa mensagem do Evangelho para que nós pudéssemos meditar com maior clareza, não apenas em relação ao título, mas em relação ao conteúdo da dissertação que Kardec faz. Buscamos no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, uma lição intitulada Saber e Fazer, em que ele analisa, em poucos parágrafos, uma passagem de João, no capítulo 13, versículo 17, quando Jesus afirmou: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então Emmanuel começa dizendo para nós que entre fazer, saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Então existe aí uma diferença e uma distância, poderíamos dizer. E ele vem afirmar: todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Porque abrir a boca e orientar, e ensinar e falar é fácil. Agora a questão é fazer. A questão é realizar aquilo que Jesus veio nos ensinar, que está dentro da lei divina. Para que nós sejamos verdadeiros filhos de Deus, nós precisamos aprender a ser irmãos uns dos outros. Nós devemos aprender a amar uns aos outros como irmãos, a nos respeitar uns aos outros como irmãos. Enquanto nós não estivermos praticando isso, o que é praticando? Vivenciando no nosso dia a dia, nós não seremos considerados pela lei divina como filhos de Deus. Estaremos em desacordo com a lei divina. E estando em desacordo com a lei divina, o desequilíbrio naturalmente ocorrerá em nós. O desalinho mental, a desestruturação emocional, e, consequentemente, as nossas obras ficarão comprometidas. Porque nós estaremos pensando, sentindo, falando, agindo em desacordo com essa lei de amor e de justiça. Então estaremos praticando pensamentos, palavras e atos negativos. Estaremos plantando o mal, que necessariamente teremos que recolher. Teremos que receber de volta
a nós para transformarmos em bem. Essa transformação do mal que nós criamos em bem resulta em sofrimento para nós. Ele continua: há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muitas vezes em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Por isso é que Jesus disse: se alguém quiser me seguir, ou seja, fazer o que eu fiz, que é cumprir com a lei de Deus, tome a sua cruz sobre si, negue-se a si mesmo e siga-me. Nós não podemos, é impossível, renunciar ao que somos, ao que temos, ao nosso patrimônio espiritual. Nós temos que entender isso. Então, aqueles que estão vinculados a nós hoje, a iniciar da nossa família consanguínea, depois os nossos colegas de trabalho, os vizinhos, aqueles aos quais nós convivemos como cidadãos mais próximos, são todos vinculados ao nosso espírito. Quando nós buscamos uma agremiação, uma instituição espírita, ou qualquer uma atividade contínua, mesmo como voluntários, em uma instituição como uma creche, nós vamos conviver com pessoas. A providência divina, ela é perfeita. Ela encaminha a nós as pessoas com as quais nós temos que conviver. Aquelas pessoas que nós precisamos transformar aqueles laços de outrora, que foram laços fundamentados em nossos erros, nos erros deles, transformando muitas das vezes aonde existe a inveja, o ciúme, a maldade, a antipatia, nós precisamos transformar tudo isso daí em bem, dentro daquela convivência. Nós entendemos que nem todos que têm assim um compromisso mais severo conosco podem reencarnar junto conosco. Isso é impossível. Mas a providência divina tem meios de encaminhá-los depois, de outras formas. E nós precisamos acolher essas pessoas. Por que Jesus vem falar para nós? Faça para os outros aquilo que você deseja para você mesmo. Então, quanto é bom para nós quando nós chegamos num ambiente, uma pessoa que nós nunca vimos, vem com um sorriso, nos abraça, nos recebe, seja bem-vindo, com aquela alegria, com aquela satisfação. Não é bom? Nós também devemos fazer da mesma forma. Então, nós precisamos compreender, com essa doutrina abençoada, existem vários livros que nos trazem essas orientações muito preciosas, que diz para nós que além dos nossos deveres comuns e usuais, existem os deveres cristãos. Os deveres cristãos. Então vamos dar apenas um pequeno exemplo, inclusive do ponto de vista profissional. Uma pessoa que trabalha numa loja, que vende produtos. Ele está ali contratado para poder vender. Então ele tem que receber o cliente, entender o que ele está procurando, mostrar a mercadoria que ele precisa, realizar a venda e finalizar a venda. Esse é o dever dele, o dever profissional. Qual que é o dever cristão dele? O que nós poderíamos pensar a esse respeito? Porque não adianta falar que a gente louva Jesus, que a gente acredita em Jesus, que a gente é agradecido a Jesus,
que Jesus espera de cada um de nós? Como Jesus resumiu a lei e os profetas? Amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a ti mesmo. Como que nós vamos amar a Deus? A pessoa do próximo. Nós não podemos amar o próximo sem amar a Deus. Nós não podemos amar a Deus sem amar o próximo, porque Deus está no próximo. Então o que eu tenho que fazer além daquilo que eu já fiz? Eu tenho que receber aquela pessoa como meu irmão. Quando a gente tem em nosso coração o preconceito natural de separar as pessoas em classes, esse é meu amigo, esse é minha mãe, esse é meu filho, esse aí é meu inimigo. Eu não gosto dele, ele não gosta de mim. Então aí nós criamos barreiras naturais. O nosso semblante, ele mostra isso. E mais do que isso, o nosso espírito irradia uma energia repulsiva que afasta a pessoa. A pessoa se sente mal. Então o que nós temos que fazer enquanto vendedores de trás de um balcão? Como cristãos, não apenas como vendedores. Se somos cristãos e entendemos o que significa essa passagem, tudo isso aqui que Kardec explicou para nós, ele vai olhar para aquela pessoa com alegria, vai receber ela, não apenas pensando na venda e na comissão que ele vai receber no final do mês, contabilizando quanto que ele vai ganhar. Mas ele vai receber com brilho no olhar, com sorriso nos lábios. E mesmo que ele não compre nada, a pessoa vai sair e em pensamento, porque é lógico que ele não está num ambiente que é propício a isso, ele vai pensar, ele vai desejar para aquela pessoa, vai com Deus, que Deus te abençoe. Então aquela pessoa às vezes vai chegar mais ou menos e vai sair bem. Porque vai haver uma troca de fluidos positiva naquele relacionamento. O que dizer então do nosso lar? Daquilo que nós precisamos de agir como cristãos em nosso lar. Jesus compreendeu, diz nosso irmão Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, a indecisão dos filhos da terra e transmitindo-lhes a palavra da verdade da vida, fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes, para mostrar a nós que nós devemos dar até a nossa vida pelo nosso próximo. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir, por ser inútil. Então, nós vemos também no livro Alvorada do Reino, algumas afirmativas do mesmo Emmanuel, numa lição chamada No Campo do Destino, falando para nós assim: no tempo infinito, o hoje é o reflexo do nosso ontem, tanto quanto o amanhã será, como é justo, a projeção do nosso hoje. Eis porque a estreita existência do espírito no círculo da vida física, antes de tudo, vale por bendita oportunidade à renovação de si mesmo. Renovação. Por que no Caminho, Verdade e Vida ele diz que existe entre o saber e o fazer uma singular diferença? A singular diferença é o processo de cristalização do nosso eu em comportamento. Nós precisamos quebrar essa cristalização. Nos acomodamos, nos acostumamos a ser daquela forma.
Então, quando nós ouvimos na casa espírita que é importante a gente tratar os outros de uma maneira melhor, como que nós vamos mudar a nossa conduta se nós estamos acomodados nela? Então tem que haver um empenho da nossa parte nesse sentido. E aí é que entra a renovação. Então, se eu sair da minha casa sem olhar para os lados, sem perceber se tinha algum vizinho ou não, se eu estou num prédio de apartamentos, tem um elevador, eu entrava dentro do apartamento, não falava, não olhava para ninguém, não cumprimentava ninguém, eu vou passar a cumprimentar. Se importar. Quantos dos nossos irmãos saem dos seus lares e pegam um coletivo, um ônibus? Quantas pessoas tem dentro de um ônibus desse? É lógico, nós não vamos sair, né? Falando bom dia para todos os que estão ali dentro. Mas aqueles que nós conhecemos ou que são companheiros, o que custa a gente fazer um aceno de cabeça? Bom dia. Para 1, 2. E ao sentarmos, ou mesmo ficarmos de pendurado, né, como a maioria fica, de pendurado lá porque não tem vaga para sentar, o que custa a nós pensarmos que Deus abençoe cada um desses irmãos? Que Deus dê um bom dia de trabalho, de luta. Porque muitas vezes nós queremos o bem para nós. Mas aí vem a pergunta, o que nós estamos fazendo nesse sentido? Qual que é a nossa colaboração? E aí nós vamos ver aqui o que o nosso irmão Emmanuel fala para nós. Se aceitaste o Evangelho por abençoado roteiro de aperfeiçoamento, olha, nós precisamos nos perguntar por que a gente vem à casa espírita. Vou dizer de nós, não vou falar das outras religiões. O que nós viemos fazer aqui? Com certeza nenhum de nós está satisfeito com o que é. Não vou nem dizer com o que tem. Porque o que nós temos é de Deus. É isso que nós estamos aprendendo com essa doutrina. Mas nós não estamos satisfeitos com o que nós somos. Então, nós precisamos nos aperfeiçoar. Para isso nós precisamos aprender primeiro. Nós precisamos saber. É o primeiro passo. Depois vem o segundo, que é fazer. Fazer a diferença em nossa vida. Nós precisamos fazer a diferença em nós mesmos. Então nós precisamos melhorar aquilo que precisa de ser aprimorado. Nós não podemos nos acomodar se o nosso corpo está demonstrando qualquer problema de saúde. Nós precisamos procurar resolver. Nós não podemos nos acomodar. A medicina está aí para isso, mas tem outros recursos também. Então nós precisamos nos perguntar, à luz da nossa consciência, com o nosso anjo protetor, com os espíritos benfeitores, o que eu estou fazendo de errado? O que eu preciso de fazer para poder melhorar isso? Então esse aperfeiçoamento, caros irmãos, nenhum de nós pode desanimar dele. Enquanto nós não formos espíritos puros. A fé nos confere consolação, mas nos reveste de responsabilidade a que não podemos fugir. E aí vem o que eu queria ler. Somos embaixadores de Jesus, onde estivermos, se a luz dele é o clarão que nos descortina o futuro. Não te esqueça de semelhante realidade, para que a tua experiência religiosa não se reduza a simples adoração improdutiva. E aí nós vamos falar de cristalização de comportamento. Essa cristalização ela vem de vidas passadas, porque ela está no perispírito, ela não está no corpo físico. E isso foi uma coisa que nós cultivamos durante muitos séculos. Adoração improdutiva. Participar do cristianismo apenas para adorar as imagens, apenas para pedir e continuar com a nossa vida comum.
como seres comuns. Nós não fomos criados para ser seres comuns. Nós temos que entender isso. Deus nos criou para a perfeição. Então nós precisamos nos aprimorar, nos aperfeiçoar a cada dia. Exigir de nós mesmos esse aperfeiçoamento. E o suprassumo da perfeição não é sermos os maiores aqui na terra. Aquele que quiser ser o maior, disse Jesus, seja aquele que sirva mais, que sirva ao seu irmão. Então, em tudo que nós formos fazer e realizar, que nós possamos fazer o melhor ao nosso alcance. Se nós ainda não estamos com todos os elementos necessários para isso, vamos estudar, vamos pesquisar, vamos ler, vamos nos aprimorar. O verdadeiro cristão se reconhece pela sua transformação moral. Está no Evangelho. Então, quando nós formos participar de qualquer atividade, nós precisamos primeiro nos preparar. Nós não podemos ir despreparados. Um amigo me convida para ir lá na casa dele para ajudar ele a fazer alguma coisa. Vamos utilizar os recursos da internet que está aí, vamos pesquisar o que é aquilo que ele quer que eu ajude ele a fazer, para chegar lá e realmente ser útil. Isso é nos mínimos detalhes. Nós podemos sempre... Para que nós tenhamos satisfação com relação a nós mesmos. A gente não pensa assim, mas podia ter feito melhor. Nós não devemos ser perfeccionistas, fanáticos, porque isso é doença. Tudo tem que ter um equilíbrio. Tudo tem que ter um equilíbrio. Mas nós não podemos também desanimar. Nós não podemos também nos acomodar. E outra coisa, caros irmãos, de agora para frente, nós precisamos estar abertos às novidades. O Evangelho é muito claro, nosso irmão leu para nós, eu pedi para ele ler, né? Pedi para ele ler tudo aqui. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais, religiosas que se apoiem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Então, muita coisa que existe hoje não vai existir daqui 5 anos, 10 anos. E nós precisamos nos adaptar a isso. Às vezes nós não vamos ver isso acontecer. Mas às vezes nós vamos desencarnar e quando a gente voltar? Então nós precisamos nos adaptar. O que verdadeiramente importa? O que verdadeiramente é eterno? É aquilo que está de acordo com a lei divina. Então nós precisamos estar sempre afinizados com isso. Nós precisamos buscar isso, entender isso e incorporar isso na nossa maneira de ser. Que Jesus então nos fortaleça, nos ampare. Desejamos a todos uma noite repleta de muita paz, de muita luz. Que possamos refletir nessa leitura do Evangelho, que é muito grave. Não basta a gente se dizer cristão, se dizer seguidor de Jesus, se dizer espírita, ou de qualquer outro segmento cristão, se nós realmente não estamos vivenciando isso, por dentro e por fora de nós. Que Jesus nos abençoe.